Bom, vocês receberam o material que eu mandei hoje, né? Aliás, esse material já tinha até recebido, já tinha até encaminhado, mas hoje nós vamos resolver. Eu mandei lá 4 arquivos. Mandei um arquivo com os exercícios do ano 2009 ao ano 2013. Mandei outro com dados da empresa, são os dados que a gente vai precisar para resolver os exercícios. E mandei 2 arquivos PDF. Um arquivo PDF é a solução do VEC Balmol, ano 2009. E o outro PDF é a solução do PR Miller e Orr, também 2009. Então, resolvendo um daqueles, cada um, estamos aptos a resolver os outros. É só substituir os dados na forma. Então, eu vou explicar no material que eu mandei, no arquivo chamado Solução do VEC 2009, modelo Balmol, tem lá desde de como coletar os dados da empresa até as soluções, os cálculos. Então, nós vamos fazer aquele ali, eu explicando e vocês me acompanhando para poder aprenderem direitinho para fazerem os outros 4 anos sozinhos, com o meu acompanhamento, logicamente. Ô, professor, antes de começar a aula, eu queria que o senhor explicasse, por favor, como é que vai ser o multidisciplinar esse ano, porque já está um pouquinho em cima da hora. O Então, multidisciplinar, eu já tinha explicado, mas eu vou explicar de novo. Não vai ter aquela apresentação oral. Vocês vão fazer um trabalho por escrito que vocês fizeram durante o semestre em relação à disciplina e o comparativo com a empresa que vocês estão assessorando. Então, vocês vão fazer um relatório nos moldes da ABNT, logicamente, dizendo todas as disciplinas que vocês estudaram, vocês compararam lá na empresa que vocês estão assessorando, né? Estão consultando. E, de preferência, se relacionassem aula por aula, ficaria melhor ainda, assunto por assunto. Não vai ter aquela apresentação oral, vai ter essa apresentação, um relatório que vocês vão fazer, a data. Está cortando, Geraldo. Esse relatório será distribuído para os professores que dão aula para vocês e eles vão dar a nota. mas aí cada professor vai dar um tema, como antes? Não tem tema, não tem tema, não tem tema. Nós explicamos isso, não tem tema. São as disciplinas que vocês estão estudando, cada assunto que vocês estão vendo. Ok? Entendi. E por último, eu queria saber se o senhor tem alguma notícia sobre o Nival, se ele está bem, já que não teve aula ontem, né? A gente ficou um pouco preocupado. Ontem, a última vez que eu conversei com ele, à tardinha, ele estava hospitalizado ainda, não tinham diagnosticado, não tinham medicado, e ele estava aguardando uma ação do hospital, mas ele não estava com febre, não era só o problema mesmo da bexiga. Professor, Oi, Amanda. ele me mandou mensagem, era umas 6 horas da tarde, que eu tinha perguntado se ele estava bem. Aí ele colocou, estou bem, obrigada. Eu conversei com ele também à tardinha, ele estava bem, sem problema, mas não tinham medicado ainda e não tinham diagnosticado, né, se era um problema de infecção por bactérias ou se era algum rompimento de vaso, porque para o problema que ele estava sentindo. Também não tinha febre, de infecção. Então, Fala, Tiago.
Não, professor, falei sem querer. Na hora que eu apertei para poder ouvir, aí estava falando com a minha esposa aqui. De nada. Beleza, beleza. Vamos aguardar mais um pouquinho enquanto entra mais gente. As perguntas, tirando as dúvidas. Tudo que quiserem saber, vamos aproveitar agora e perguntando. Todos os questionamentos, todas as dúvidas. Professor. Oi. Por que eu tirei 9 e não 10? Não posso responder para a classe toda, né? Depois eu respondo cada um para for perguntando e explicando. Pô, professor. Oi. Fala. Ia ser 10, né? Consideração. Não, mas aí, ó, aquele exercício, ninguém acertou. Ninguém tirou 10 naquele exercício. Tiveram uma resposta maluca lá, mas tudo bem. Mesmo quem errou mesmo quem errou todas as coisas, eu dei 4, só pela disposição de ter feito. Ok? Mas aí, ó, com a correção que nós fizemos naquela noite, na quinta-feira passada, dá para comparar com a resposta que vocês fizeram e ver onde vocês erraram, para não errar mais. Aliás, aquele assunto não era mais para a gente estar recorrendo a ele. Aquele ali era um assunto que vocês, por conteúdo, deviam ter aprendido, e com certeza aprenderam, lá em matemática financeira. O que eu quis foi fazer vocês relembrarem o cálculo, o que é taxa equivalente, como é que funciona, que nós vamos usar, logicamente, da agora em diante, e terem contato com HP12, aprender a conhecer HP12, coisa que muita gente não conhecia, nem tinha, né? nem ela, nem a máquina em si, nem o programa no celular. Então, a ideia era vocês se familiarizarem com a máquina, com o funcionamento da máquina e dar uma relembrada em taxas equivalentes. Outra coisa... Oi, fala. Mas assim, eu vou falar que foi muito bom a aula da semana passada, porque de todas essas outras aulas anteriores, a aula da semana passada explicando o exercício foi onde eu mais peguei. Ok. Eu estou disposto a repetir quantas vezes forem e perguntem. Igual, professor, não entendi isso. Não entendi por que o senhor fez isso. Não entendi esse passo. Eu explico. Se prestar atenção à aula e anota. Quando tudo que eu falar, anota o passo, os passos. E anota os porquê. Por que está fazendo isso? Aí pergunta. Sair da aula com dúvida. Não pode. Porque passe a aula inteira no exercício só, não pode sair com dúvida. São iguais. É só substituir os números. Outra coisa que eu ia falar sobre aquelas taxas equivalentes, sobre a máquina. Ensinei vocês, naquelas 2 aulas passadas, eu ensinei vocês a trabalharem com as teclas financeiras. As teclas financeiras são exclusivas para quem conhece HP12, para quem trabalha com HP12. Normalmente, os professores de matemática financeira, eles trabalham com as fórmulas. Eles não usam as teclas financeiras da HP12, até porque grande parte dos professores de matemática financeira não conhece HP12. Não tiveram a oportunidade de tê-la como máquina de bolso 35 anos na vida. Então, para facilitar a vida de vocês, nos cálculos que vocês vão ter aí durante a vida, eu ensinei a vocês a trabalharem com as teclas financeiras. Aquelas teclas ali de cima da máquina, né? Aquela primeira fila lá, que tem a tecla N, a tecla I, a tecla PV, a tecla PMT
tecla FV e a tecla CHS. Pronto. Vocês tendo aquelas teclas ali, sabendo trabalhar, sabendo o que é PV, quando é que vai procurar o PV, quando é que vai procurar o PMT, quando é que vai procurar o FV, o I, o M, você resolve qualquer problema daqueles de taxas de tabela pricing no instante, sem ficar nem vermelho. Quando vocês estiverem trabalhando, conversando com um cliente, ou mesmo com o chefe, ou mesmo na entrevista, pisca você dá o resultado. Ao passo que se fosse trabalhar com fórmula, tinha que ter a fórmula ao lado e daria muito mais trabalho, demoraria mais. Com as taxas financeiras, mais perguntas? Vamos lá. Mais perguntas? Professor, a nota está disponível no portal? Desde que dia? Que dia, Amanda, que eu coloquei no portal? Ô, professor, finalizando algumas dúvidas do multi, da sua matéria, eu queria mais ou menos um norte, digamos assim, entendeu? Abrir as ideias. O que o senhor aconselharia mais ou menos a gente abordar na empresa sobre sua matéria? Bom, Porque meio que eu não consigo ter uma ideia. Tá bom. Nós começamos o semestre falando de capital de giro. Como é que a empresa tem o capital de giro? Como é que ela calcula a sua necessidade de capital de giro? Então, vai ver lá na empresa como é que ela obtém o capital de giro dela, se ela segue aquelas normas que nós citamos e como é que ela calcula a necessidade de capital de giro dela. Se é na galega, faltou no caixa, vai lá. Outra coisa que tem que ver lá na empresa, se ela, o saldo de tesouraria dela é sempre constante, paralelo, ou se vai abrindo o efeito tesouro. Outro assunto que nós discutimos. Aqui, agora, nós vamos ver, a partir de hoje, como é que ela controla o saldo de tesouraria dela. Se tem sobra, se tem falta, como é que ela gerencia a quantidade de dinheiro que fica no caixa dela. E depois, como é que ela controla o estoque dela, que é a mesma coisa. A fórmula é a mesma. A fórmula do LEC é a mesma fórmula do VEC. Vocês vão aprender isso. Então, até aqui, nós estudamos isso. Só que, passando essa semana, a outra, provavelmente, aí nós vamos começar em estudar projetos. Nós vamos estudar como é que você distingue qual é o projeto que você vai fazer, qual é o melhor projeto da empresa. Passando isso... Professor, quais são os tipos de projetos? Não, nós vamos fazer diversos projetos com diversos tipos de fluxo de caixa, com diversos tipos de custo, saber qual deles é o melhor. Nós vamos ver. Está cortando todo, Geraldo. Por exemplo, está cortando para todo mundo o áudio ou só para quem falou aí agora? Cortou um pouquinho. Tá. E agora? Cortou, Sim, professor. Agora. Tá bom? Não deu para entender. Tá bom agora? Melhorou? Sim, pode continuar. Melhorou? Sim. Então, nós vamos dar 5 projetos. Um para fazer em Campinas, um em Uberlândia, um em Salvador, Palmas e um em Brasília. Aí vai ter os dados do projeto. Você vai fazer os cálculos e vai escolher qual projeto daquele, quais projetos você vai fazer e explicar por quê. Isso vocês vão aprender a fazer. E, por fim, nós vamos aprender
a captar recursos. Isso é em aplicação de recursos, quando você vai fazer empreendimentos. Depois, captação de recursos, o VAC. Vamos aprender a saber o custo de capital. Então, qual das fontes de capital vai ser melhor para a empresa em função do custo. E, por fim, nós vamos estudar como é que a empresa aumenta seu faturamento, se vale a pena aumentar o faturamento, se vai aumentar a inadimplência. Nós vamos aprender a fazer o cálculo do CMD. E, se der tempo, nós vamos aprender a calcular como é que você estabelece limite de crédito para uma empresa. Por exemplo, você é dono de um supermercado. Quanto é que você abre de limite de crédito para seus clientes para comprar de fiado? Ou você é dono de uma distribuidora, quanto é que você abre de limite de crédito para seus clientes comprarem a prazo? Então, isso aí é o previsto, o que está previsto na nossa programação é isso. Terminou o LEC, PR e VEC, nós vamos entrar em estudo de projetos e depois nós vamos entrar em VAC e depois a gente faz o CMD. Bem rapidinho, toda quinta-feira a gente tem que saltar uma fogueira dessa. Ok? Ok. Ok. Aí, Qualquer coisa a gente vai perguntando aqui. Tá certo. Tudo que a gente for abordando aqui, vocês vão ver se na empresa de vocês tem. Como é que funciona a empresa de vocês. Se tem, se não tem. Aí no trabalho vocês vão explicar o que é e dizer que na empresa de vocês não tem. Mais perguntas? Mais questionamentos? O trabalho, professor, ele vai ser entregue, que nem é normal, e também apresentado, como é que é, ou só entregue? Não, ele não vai ser entregue em pastas como vocês faziam no semestre passado. Vocês vão fazer um arquivo PDF do relatório e vai me mandar. Esse arquivo vai mandar uma cópia para cada um dos professores da classe de vocês. E eles vão nota. Aí a nota média dos professores será a nota tomar com algum exercício que os professores passar, então vamos definir por 2, para ser a nota da N2, ou então só esse trabalho vai ser a nota da N2. Não tem apresentação oral. Professor, pode falar. Fala. Eu queria saber, já que o senhor falou que a gente vai ter que enviar para cada professor, ok. Não, mas a gente vai ter que enviar. Vocês não vão enviar para cada professor, vocês vão enviar para mim. Vocês vão fazer um arquivo PDF, vão mandar para mim, eu é quem distribuo para os professores. Com todas as matérias, então, né, no caso. Sim, em um arquivo só. Você vai fazer um relatório só, um arquivo só, abordando todas as disciplinas que vocês estão estudando no semestre. As remotas. As EAD não. As duas EAD não. São as remotas. No caso, vai ser a disciplina do Bruno, a disciplina do Nival, a minha e a disciplina do Giancarlo. Tá? Ok, professor. Professor, Oi? quando vai ser entregue o multi? Como? Quando a gente deve entregar o multi? Tem uma data. Eu mandei para vocês, no começo do semestre, um cronograma de atividades para o semestre. Quando nós fizemos aquele cronograma, ainda era na expectativa de vocês imprimirem e mandar isso impresso, entregar impresso. Já que vocês não vão imprimir e vão mandar um arquivo em PDF, aquela data eu vou alterar. Para o comecinho de novembro. Mas eu vou alterar, vou colocar lá para meados de novembro. Vou mandar
que aí vocês teriam a apresentação, se não me engano, dia 15, 16 e 17 de novembro, se não me engano. Então, já que não vai ter apresentação oral, mandar os arquivos, mas eu vou confirmar. Professor, Oi? a matéria de hoje já é para N2? Sim, a matéria de hoje é de L2. Vamos lá, então, todo mundo abre aí, tem uma com o nome Dados da Empresa. Tem outro arquivo que eu mandei com exercícios. O exercício tem os 5 anos de Baumol e tem 5 anos do Miller e Hall e Orr. E tem também um arquivo que eu mandei com o nome Solução do Modelo de Baumol, ano 2009. Um modelo em um arquivo em PDF. Vamos abrir ele aí. Você vai abrir, Geraldo? Vou. Então, gente, aquele arquivo que eu mandei para vocês, o arquivo com o nome Dados da Empresa, tem lá no final dele, tem ano a ano, do ano de 2001, 2009 ao ano de 2013, tem quanto foi o total de recebimento, o total de pagamento ano a ano. Tá cortando, Geraldo. Aquele arquivo que eu mandei para vocês com o nome de Dados da Empresa, tem lá, ano a ano, do ano 2009 ao 2013, total de recebimento no ano 2009, total de recebimento no ano 2010, até o ano 2013. Total do pagamento de 2009, total dos pagamentos de 2010 até 2013. Conversão no ano 2009, 2010 até 2013. Tem taxa Selic, ano de 2009, 2010 até 2013. Então, aqueles dados são os dados que vocês vão precisar para solucionar esses problemas. Então, vamos para o ano 2009. O ano 2009, lá naquele arquivo, está dizendo que o custo de conversão é R$50. Está dizendo lá quanto é o valor o montante de pagamento. Demanda de caixa significa quanto você pagou naquele ano, total dos pagamentos daquele ano. Tem lá também a taxa Selic. Tem lá também a taxa Selic do ano de 2009. Tem lá 8,75. Então, o que é que está se pedindo
nesse... Aqui é o modelo de Milior, né? Nós não vamos ver esse, não. Nós vamos ver, primeiro, o modelo de Balmont. Vou fechar esse arquivo, nós vamos ver primeiro o modelo de Balmont. Professor, a Mirella está aguardando o senhor aceitar ela aí na aula. Tá bom. Tá, então nós vamos ver. Nós vamos ver a solução do modelo de Balmont ano 2009. Okay? Então, o custo de conversão é R$ 50. A demanda de caixa são os pagamentos realizados. Lá no arquivo tem dizendo que foi R$ 3 milhões. Naquele arquivo com dados, dizendo que o total de pagamentos para 2009 foi R$ 3 milhões. Dizendo lá também que a taxa Selic é 8,75% ao ano. Aí o que é que se pede no programa? O VEC superior, PIT inferior, desenhar o gráfico e o custo total. Então, isso aqui é o que se pede no problema. Então, Professor, oi. esse de 2009 a gente não já fez? Não sei se já fizemos, mas vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo, porque tem gente que não deve ter aprendido. A gente vai fazer de novo agora. Então, a fórmula do VEC significa modelo, VEC significa valor econômico de conversão. Valor econômico de conversão. Que a fórmula é raiz quadrada de 2 vezes custo de conversão vezes demanda de caixa, dividido por custo de oportunidade. Custo de oportunidade na forma decimal, isto é, pega a taxa Selic e divide por 100. Ok? Então, VEC significa valor econômico de conversão, CC significa custo de conversão, demanda de caixa é o valor estimado da necessidade de caixa. Então, são todos os pagamentos no ano. E custo de oportunidade é no caso, a taxa Selic. O custo total é essa forma. Percentual do custo de oportunidade vezes o saldo médio de caixa, mais o custo de conversão vezes a quantidade de conversões. O saldo médio de caixa é o VEC dividido por 2. O número de conversões é 360 dividido pela quantidade de conversões. Então, a explicação da forma. Mas agora nós vamos resolver. Tudo bem? Tudo tranquilo? O professor está travando muito sua voz. Professor, tá saindo muito cortado para mim aqui, professor. Não tô entendendo quase nada. Eu tô pegando o microfone do iPhone agora para ver se está melhor, mas não deve ser o microfone não, porque melhorou, melhorou. Deve ser a internet, professor. Fica vermelhinho de vez em quando. A internet são 240 mega, não deve ser internet. Alguma coisa. Mas vamos lá, melhorou? Melhorou?
Estão ouvindo? Sim, tá, Ok. dá para ouvir. Tá. Então vamos lá. Agora, então aqui é a fórmula com todas as explicações dela que eu coloquei. Solução do exercício do ano 2009. Nós já tínhamos resolvido ele de 17, vamos resolver ele agora de novo. Então, aqui é aquela mesma coisa que eu expliquei antes, né? Valor econômico de conversão, modelo de Baumol, a fórmula EVEC é igual a raiz quadrada de 2 vezes custo de conversão vezes demanda de caixa sobre custo de oportunidade. Bom, então, vamos aqui para os dados do problema. Vamos calcular, então, agora o famoso VEC. O custo de conversão é R$50 por conversão. Cada conversão paga-se de taxa R$50. Então, a gente coloca aqui os R$50. 2 é da forma. Então, 2 vezes 50 vezes demanda de caixa. Demanda de caixa é o total de pagamento. Naquele ano de 2009, o total de pagamento foi 3 milhões. Então, coloca 3 milhões aqui. E a taxa Selic é 8,75. Coloca na forma decimal. Então, divide 8,75 por 100, fica 0,0875. Então, vamos calcular comigo, todo mundo com HP12 aí para a gente calcular. E anotem os passos se tiverem problema. Todo mundo com HP12 para a gente calcular. Espera só um pouquinho, professor. Tá bom. Esse tipo de cálculo dá um número tão grande que a gente faz com HP12 sem ter que redigitar. A gente aproveita os números que a gente vai colocando, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Todo mundo pronto? Quem não estiver pronto, avisa. Todo mundo pronto para a gente começar? Então, vamos lá. 2, Enter. $50 vezes R$3 milhões vezes. Então, aí no visor da máquina deve ter 300 bilhões e tal. Então, não nos interessa isso, porque nós não vamos redigitar, já está na máquina. Agora, vamos dividir por isso aqui. Então, 0,0875, tecla divide. Pronto, ficou aí no visor da máquina 3 bilhões 400 e tanto tal. Esse valor que nós vamos extrair a raiz quadrada agora. Então, a gente dá um Enter nesse valor, já está na memória da máquina. Aperta a tecla G, que é para poder acionar a teclinha de raiz quadrada, que fica embaixo do y elevado a x. Então, do y elevado a x, em azul, tem lá um radical e um x embaixo, quer dizer, raiz quadrada de x. Então, como nós apertamos a tecla azul para acionar a função azul, quando nós apertarmos a tecla y elevado a x, vai funcionar a função raiz quadrada que tem em azul nela. Então, vamos apertar y elevado a x. Deve ter dado aí, no visor da máquina, 58.554. Beleza? Todo mundo achou isso? 58.554? Sim. Tem que clicar na tecla azul, então. Você Para ativar a para ativar
a função azul, que fica debaixo das brancas, você tem que apertar a teclinha G, que é a tecla azul. Quando você aperta ela, ela ativa as funções azuis que tem nas teclas. Beleza? Então, nós conseguimos aí já encontrar o VEC, que é o valor econômico de conversão. 54. Precisamos calcular o saldo médio de caixa. A fórmula do saldo médio de caixa é VEC divide